Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa. Hoje eu quero falar sobre a PEC 241, a chamada PEC dos gastos. Tem se falado muito dela e a polêmica maior é que ela congelaria os investimentos na saúde e na educação por 20 anos. Por conta disso, essa medida tem gerado discussões acaloradas, muitas vezes influenciadas pela posição política de cada pessoa. Basicamente, o que acontece é que quem chama o atual governo de golpista tende a demonizar qualquer proposta ou medida vinda dele. E quem saiu nas ruas pedindo a saída da hoje ex-presidente Dilma Rousseff tende a defender o governo. Eu li sobre a PEC e quero, com este vídeo, esclarecer alguns pontos, mostrar os prós e contras e tentar apontar alternativas a ela. Primeiro, o que é a PEC 241? Ela é um teto para gastos públicos, um freio para o que o governo deve gastar por um ano. Essa proposta visa reequilibrar as contas públicas nos próximos anos e impedir que a dívida do setor público aumente ainda mais. A dívida surgiu porque o governo Dilma não foi inteligente ao administrar nosso dinheiro. Ele topou aumentar gastos e diminuir a receita na esperança de que o crescimento da economia fizesse a conta fechar, coisa que não aconteceu. E ter um país totalmente endividado é ruim, cria desconfiança nos investidores. Agora, a PEC irá mesmo afetar a saúde e a educação? Bom, no caso da educação, existe muita desinformação por aí. Muitas pessoas acreditam que o governo federal é responsável por todos os gastos da educação, sendo que, na verdade, dentre os 389 bilhões de reais, ou 6,6% do PIB brasileiro gasto em educação no ano passado, apenas 21% disso veio do governo federal. Os 80% restantes são responsabilidade dos estados e municípios, e esse valor não entraria nas contas do congelamento. Sobre a saúde, o caso é semelhante. O governo federal é responsável por apenas uma fração daquilo que é aplicado na saúde, sendo que boa parte dos gastos são privados, 56% do total, e mais 25,5% que são responsabilidade dos estados e municípios. Aí acabam sobrando 19% que seriam responsabilidade do governo federal. Ou seja, a saúde e a educação terão congelamento sim, mas não em todo o orçamento destinado a eles, como muitos andam falando por aí, pois a maior parte desse orçamento não vem do governo federal. Porém, como sabemos muito bem, a saúde e a educação já são bem debilitadas aqui no Brasil, e diminuir o investimento nessas áreas, mesmo que seja um pouco, afetará quem mais precisa deles, os mais pobres. E uma coisa a se pensar é que colocar teto nos gastos com a saúde é meio complicado, pois não sabemos o que pode acontecer daqui a 2, 5 ou 10 anos. Nesse período de tempo pode surgir uma epidemia, sem contar que a população está envelhecendo e com isso ela exigirá de mais cuidados. Então congelar gastos com a saúde é uma coisa meio estranha. Mas vamos para outra questão. O Brasil pode sobreviver sem a PEC? Olha, o país passa pela sua pior recessão econômica em 80 anos. E sem essa medida, o país pode acabar quebrando. E sem dinheiro em caixa, os direitos garantidos pela Constituição podem não ser mais atendidos. A PEC pode trazer a confiança dos investidores de volta, e com mais investimento, o país volta a crescer. Mas existe alguma alternativa que não seja essa PEC? Sim, teria algumas alternativas, como por exemplo, criar impostos mais altos sobre heranças. No Brasil, a taxa sobre heranças é de 4%, sendo que em alguns países se tributam até 50% da herança. Outra medida de arrecadação seria os impostos sobre fortuna. A Constituição prevê a criação do imposto, mas ele nunca saiu do papel. Porque, obviamente, existem muitos interesses em jogo. Com a criação de impostos para grandes fortunas, alguns ricos espertões poderiam optar por mandar parte do seu dinheiro para paraísos fiscais, escapando assim do imposto. Mas um imposto como esse poderia gerar uma redistribuição de renda mais eficaz. Também poderíamos aumentar a tributação da camada mais rica da sociedade, trazendo de volta o imposto de 15% sobre o lucro e dividendos recebidos por donos e acionistas de empresas, tributo esse extinto em 1995, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Se ele voltasse a ser cobrado, o governo poderia arrecadar mais de 43 bilhões de reais por ano. Esse valor representa 1/4 do rombo esperado nas contas públicas em 2016. Minha conclusão: o Brasil está mal das pernas e a PEC se faz necessária. Porém,
Isso irá afetar a faixa mais pobre da sociedade, aumentando a desigualdade. Os ricos poderiam ajudar a pagar a conta, porém, o governo tem medo de mexer com eles, já que são os ricos que controlam a opinião pública. A mídia está com eles, e ela poderia criar uma campanha para desestabilizar o governo. Então acaba sobrando para o povo, que na cabeça dos nossos governantes oferecem menos perigo, já que nos consideram mal informados. E é por isso que a informação é importante. Informação livre de posicionamentos políticos e de julgamentos passionais. Na descrição, eu irei deixar links com várias informações sobre a PEC, textos e opiniões a favor e contra. Sendo assim, cabe a você, com posse das informações, concordar ou não. E esse Fora da Caixa vai chegando ao seu final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!